Beleza? Fazer um vídeo aqui rapidinho falando sobre virabrequim. Coisa simples, rápida e fácil de entender, tá? Mas é interessante abordar isso aí para a pessoa ficar sabendo, né? Para ficar já entender mais ou menos como funciona. Se você olhar o virabrequim de frente, tipo assim, de frente, realmente você vai ver que um é cruzado, ele é assim, né? Dessa forma, e o outro é plano. Seja ele 4 cilindros, V8 ou qualquer outro tipo de cilindro. Se ele for montado com um virabrequim, qualquer outro tipo de quantidade de cilindro, né? Se ele for montado com um virabrequim plano, olhando ele de frente, ele vai ser exatamente assim. E um cruzado vai ser assim. Qual é a diferença entre esses dois? Esse daqui, ele tem menos vibração que esse daqui. Esse daqui, ele tem um som mais embaralhado, um som mais tipo embaralhado, tipo aqueles Mercedes V8. Quando você vê eles girando, eles têm um som mais embaralhado, diferente de uma Ferrari, por exemplo. Que você ouve a Ferrari, é aquele som mais agudo, estridente. Aqui você tem um som mais grave, embaralhado, e aqui é um som mais agudo, estridente. Aqui eu peguei um exemplo de um motor V8, tá? Eu não sou um bom desenhista, mas eu peguei um exemplo de um motor V8. Então, pegando esse exemplo do motor V8, você consegue ter essa noção do primeiro, segundo, terceiro e quarto, né, do quarto cilindro, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Se você tiver de frente para um carro V8, né, seria mais ou menos nessa ordem assim, ó, entendeu? Você vê o 8.4, 7.3, 6.2 e 5.1. Então acontece dessa forma. No cruzado, quando o número 5, são os dois primeiros, né, vamos dizer assim, os dois primeiros olhando do começo mesmo do motor, da parte onde o motor está engatado no câmbio, para frente, certo? Para o fim do motor. Você vai ver o 1 e o 5 lá no topo, né? Os dois primeiros lá no topo. O segundo e o sexto, que seriam os dois segundos, né? Os dois segundos cilindros dos 8, né? Vai estar nesse canto aqui. O 3 e o 7 nesse canto e o 4 e 8 aqui embaixo. Então, é basicamente a mesma função do 4 cilindros, enquanto o 4, o cilindro número 4 e o primeiro cilindro vai estar em cima, o segundo e o terceiro vai estar embaixo. Só que a diferença aqui, entendeu? Como é um motor V8 e é um virabrequim cruzado, você tem essas diferenças, que os dois do meio ficam no meio mesmo, né? O virabrequim fica posicionado no meio, nessa parte, e os dois da extremidade ficam um em cima e o outro embaixo. Bem simples, né? Então, para esclarecer e ser um pouco mais rápido, virabrequim cruzado, som embaralhado, e aqui um som mais estridente, agudo. Aqui também, virabrequim plano, eles conseguem chegar a uma rotação um pouco maior. Então, geralmente, o motor de virabrequim plano vai ter uma rotação maior, um pouco maior do que o virabrequim cruzado. Beleza? E outra coisa interessante também, aqui você tem menos vibração, né? Aqui você vai ter um virabrequim com menos vibração e aqui com mais vibração, tá? Por causa justamente dessa posição que ele vai ter. Ele não tem esse balanço, ele é meio reto. Ele é reto, né? Então, ele não tem esse balanço aqui. Por isso que você tem uma vibração maior aqui no motor do que aqui. Beleza? Só para ficar claro aí, deixar claro. Coisa simples e é sempre legal passar essa informação. Beleza? Falou, valeu!